Oi, 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 pessoal. Um bom início de tarde, um bom dia. Tô vindo aqui para a gente conversar, na verdade, sobre o dia de hoje, o dia de amanhã e o dia de depois de amanhã, porque é um período que a gente vai estar vivendo com características fortes, significativas e importantes. Oi, 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 pessoal. Oi, tudo bem? Então, vamos conversar sobre esses 3 dias, hoje, amanhã e depois. Hoje, dia 31 de outubro, popularmente conhecido principalmente nesses meios das pessoas que andam se investigando mais e procurando mais saber de si, é conhecido como Dia das Bruxas, né? É bom a gente lembrar, então, que esse dia ele surge lá no século mais ou menos 6, eu acho que foi muito mais anterior do que isso, mas para a gente botar aí uma data, 6 a.C., com os celtas lá no hemisfério norte, fazendo, vamos dizer assim, realizar um festival extremamente importante para eles, chamado Samhain, eu não sei nem se pronuncia assim, que era um festival que marcava o final do verão e o início do inverno. Era um festival importante porque celebrava, em primeiro lugar, assim, eram feitas fogueiras e servidos muitos alimentos para celebrar, agradecer e compartilhar alimentos que foram colhidos e que, por existirem, vão sustentar todo mundo no inverno em que as colheitas eram mais difíceis. Então, lembrar que é um período também ligado à questão das colheitas, daquilo que a gente fez para trás. Bom, simbolicamente, né? E as fogueiras que iluminam. Além disso, esses povos nórdicos consideravam que nesses dias o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se tornava mais tênue e era possível se comunicar com mais facilidade, pessoal, com o mundo dos mortos e ter informações que nos ajudassem a viver aqui, informações mais profundas, informações mais espirituais. A gente vai ver que esses 3 dias têm uma característica, hoje, amanhã e depois, de estarem ligados a um aspecto da vida que eu acho que é mais sutil, mais espiritual mesmo, né? E que nos leva a entrar em contato com essas dimensões, então, ou nos convida, né, para isso. Bom, esse festival, no século, aí eu acho que é 7 depois de Cristo, se não me engano, foi o Papa Pio, esqueci o número, tem muitos números. Ele, ele, ele transforma o dia 1º de novembro no dia para se celebrar Todos os Santos. Numa atitude que a Igreja Católica, né, fez em vários momentos, né, de transformar, investir em transformar as festividades que eram consideradas pagãs para o cristianismo, né, em festas cristãs católicas, assim despotencializando aquela mobilização que acontecia com as pessoas que estavam habituadas e viviam a sua espiritualidade dita pagã, né? Que nada mais é do que pessoas que tinham uma relação muito forte com as forças da natureza, né? E transferindo isso para o cristianismo, né? A gente sabe que isso acontece no próprio Natal, enfim, né? Em tantas festividades assim. E aí transformaram no Dia de Todos os Santos, que em inglês se chamou The Hollow Eve. Hollow Eve foi se transformando na boca das pessoas, em termos de sonoridade, em Halloween, né? Bom, aí o que acontece? Em torno lá de 1840, mais ou menos, quando muitos ingleses e irlandeses vão morar nos Estados Unidos, como colonizar os Estados Unidos, eles trazem essas suas origens celtas e acabam desenvolvendo a festa que a gente conhece como Halloween, a festa das bruxas. Desenvolvem uma festa que tem características mais ligadas à espiritualidade celta, né, do que a cristã. Mas aí vira uma certa brincadeira, né? E isso se espalha lá pela Europa, aqui para a América do Sul veio pouco, veio mais nos últimos anos. Eu acho, né, pessoal, que veio por conta assim, teve um investimento talvez mercadológico, né, e isso inspirou as escolas a
também falarem para as crianças dessa festa e de uma certa brincadeira, porque também essa festa do Halloween nos Estados Unidos, ela envolve a coisa de dar doce para as crianças e tudo mais, e toda essa indumentária da bruxa, das caveiras, dos fantasmas, tem a ver com esse véu tênue entre vivos e mortos, né? Entre os espíritos dos mortos e dos vivos, né? Que nada mais é também dessa conexão forte da gente com outros planos, né? Mas eu não acho, sabe, tudo que se acaba sendo feito concretamente, eu acho que tem uma raiz arquetípica dentro de nós. E por mais que o Halloween tenha uma conexão comercial muito forte, eu acho que no fundo isso está conectado a uma memória da alma que todo ser humano tem, exatamente dessa relação com a natureza muito profunda e com as leis da vida muito profundas. Tudo isso tem a ver com a energia de Escorpião. Aí vamos avançar mais um pouquinho. Na Mesoamérica, na época, no dia correspondente ao dia 1º de novembro, se comemorava o Dia dos Mortos. E como vocês sabem, o México ainda permanece com essa celebração, uma comemoração do Dia dos Mortos com uma energia muito diferente do que a gente costuma celebrar na época, no Dia de Finados, que é triste, que envolve a dor e tudo, e lá como uma certa celebração, né, para aqueles que já se foram, como uma festa de celebração e de agradecimento a eles com mais alegria, né? E isso ajudando todo mundo a se relacionar com a morte de outra maneira. E aí, novamente, a Igreja Católica meio que absorveu essa data e se transformou no Dia de Finados. Então, nós temos uma sequência de 3 dias. Sempre são vividos esses 3 dias sobre a energia do Sol em Escorpião, porque acontece em novembro, né? Bom, e aí o que acontece para nós aqui esse ano? A gente vai ver já já o quanto essa energia de Escorpião, que já estava intensificada nos últimos dias, eu tenho vindo aqui conversar com vocês muito sobre isso, se intensificou mais ainda a partir de hoje e nos próximos dias mais na frente a gente vai ver. Inclusive a gente vai ter uma lua nova em Escorpião, que eu vou falar especificamente dela depois, porque é muita coisa. Bom, então, o que acontece? Escorpião é exatamente essa força que permeia esses feriados, digamos assim, ou essas celebrações, é melhor dizer, desses 3 dias, sempre. Porque a energia de Escorpião a gente sabe que é um signo de água, e ele fala muito de profundidade. Então, é tudo relacionado com o que é muito profundo dentro de nós. A energia de Escorpião, ela é muito ligada ao mistério, aquilo que não aparece com tanta clareza. E por isso tem uma relação com os conhecimentos ditos misteriosos. Então a gente sabe que a astrologia, o tarô, a cabala, as runas, o I Ching, são todas conhecimentos, vamos dizer assim, escorpiônicos, porque são considerados, antigamente eram conhecimentos ocultos, que ninguém podia se aproximar. A própria alquimia, como uma capacidade de lidar com as forças da matéria e da natureza, para que quem lida com ela consegue transformar aquilo que é bem grosseiro, como os metais menos valiosos, em ouro. E isso é uma metáfora muito maravilhosa que a gente sabe da alquimia, de transformar as nossas dificuldades, né, maiores, as nossas complicações, as nossas dores, em ouro, que é a consciência, né? Então, todas essas experiências humanas têm uma relação, elas são, no fundo, experiências escorpiônicas. Bom, então, a gente, nesses dias, e hoje a gente vai estar em pleno Dia das Bruxas, né, que afinal de contas fala de uma energia feminina em homens e mulheres, portanto é de bruxas e bruxos, na verdade, né, que a energia feminina é da interiorização, que é um aspecto de Escorpião, para que a gente, né, faça contato com aquilo que é profundo. Bom, além do Sol em Escorpião, nós estamos também com a Lua em Escorpião, entrando hoje em Escorpião, o que, né, já fortalece demais, e o Mercúrio já estava em Escorpião, que eu andei falando disso. Fortalece demais da conta essa energia escorpiônica.
Então, nós estamos num período muito alquímico, vou dizer, vou repetir, de transformações, de possibilidade de transformações profundas em nós, nos quais a gente deve se dedicar muito esses dias a um aquietamento maior, para que a gente mergulhe dentro de nós mesmos e das situações que a gente vive desafiadoras, para poder compreendê-las melhor e fazer o trabalho que a gente precisa fazer, que tem a ver com essa energia, a parte luminosa dessa energia de Escorpião, que é a gente finalizar coisas que precisam ser finalizadas. A gente finalizar em nós aqueles padrões lá, que a gente sabe, emocionais. Lua tem a ver com emoção. Uma lua em Escorpião é um momento muito importante que a gente tenha uma ajuda energética de transformar nossas emoções mais profundas, nossas dores mais profundas. Então, aquelas raivas, os ressentimentos, as mágoas que a gente possa vir carregando, cada um, nesses dias, fazer um mergulho profundo em si para identificar, ver como é que isso se manifesta e a gente poder, com a nossa consciência, ter uma autoridade da nossa consciência na hora que está vivendo alguma coisa relacionada com aquilo, dizer, não, isso vem de uma dor, essa dor não precisa existir mais em mim, e na medida, eu não vou obedecê-la, e na medida que a gente faz isso, gente, a gente despotencializa o poder, que é outra coisa que eu vou falar sobre o Escorpião, mas o poder dessas forças, das feridas emocionais que a gente traz, às vezes, de muitas encarnações sobre nós. Isso é uma magia, isso é a magia natural da vida, como eu falo sempre, né? Porque a gente está lidando com a força da nossa consciência, da energia da nossa consciência, enfrentando a energia daquilo que em nós nos impede de sermos cada vez esses seres maiores. Então, é um tempo da gente não procrastinar essas coisas e a gente enfrentar, a gente lidar, sabe, sem arrumar desculpas, sem colocar a culpa em ninguém, nos outros. Importa muito menos o que os outros pensam ou estão fazendo, e o que importa é o que nós estamos pensando, sentindo e fazendo conexão, fazendo conosco mesmo. É isso que esse tempo está pedindo para a gente viver maravilhosamente essa energia de Escorpião. Então, é esse tempo de despedida das coisas. Inclui, como eu sempre digo, a gente colocar limites em situações e às vezes até se despedir de situações que elas em si representam os nossos padrões de dificuldade. E eu já vou falar mais deles porque tanto o Sol em Escorpião quanto a Lua em Escorpião tem suas sombras. Uma das sombras mais conhecidas que expressam a Lua em Escorpião, gente, é aquele arquétipo da mãe madrasta dentro de nós, homens e mulheres. Sabe a madrasta dos contos de fadas? Sabe? Então, que essa mãe madrasta, que é uma força dentro da gente que diz assim, você não é tão boa ou tão bom quanto parece. Por isso, você não merece ir para a festa da vida. É aquela força que nos deixa sempre no lugar mais pesado, no lugar mais difícil, como se a gente não tivesse direito ao lado luminoso dessa vida, né? Então, você não é boa o suficiente, ou você nunca está pronta ou pronto para ir para a festa de fato. É aquela força que nos diminui, ou que não nos dá aquilo que a gente precisa em determinados momentos, que nos exige uma dureza, que a gente passa por cima da gente igual trator, sem prestar atenção na nossa sensibilidade, entende? E naquilo que a gente precisa num determinado momento. E isso acaba se desdobrando, que a gente se torna dura com os outros também, né? E como aí as coisas não ficam boas, não ficam gostosas, a gente vai ficando amargo e até com raiva em relação à vida, em relação às outras pessoas. Também a gente identificar quem se comporta assim dentro da nossa vida, para trabalhar dentro de nós, mas de repente a gente tem que transformar essa relação de algum jeito, né? Então, às vezes a gente pode ter uma mãe biológica que encarne a mãe madrasta. E isso faz parte de um trabalho, sabe, encarnatório, que a gente veio para não mudar a mãe biológica, porque ela tem o caminho dela, mas em vez de ficar a vida toda lá, porque minha mãe é assim, minha mãe é assado, se debruçar dentro de nós mesmos para transformar essa mãe dentro de nós, esse aspecto do feminino dentro de nós. Nos homens, a mãe madrasta funciona muito como aquela exigência, sabe, do homem ser
aquela pessoa dura de não poder sentir, de ter que ser o grande provedor, que tem que ser aquele que resolve as coisas objetivas, sabe? E acaba que esse homem ganha uma chance de se tornar um machista ou continuar numa condição de machista que prejudica extremamente a ele mesmo, que ele não tem o direito de viver a própria sensibilidade, a própria vulnerabilidade, o medo humano que às vezes a gente tem, que a gente vai precisar trabalhar, mas que são coisas que fazem parte do nosso caminho, que a gente tem que ter o direito de fazer contato para viver, elaborar, enfim. Senão, a gente fica sem uma parte de nós mesmos. Bom, essa lua em escorpião, esses aspectos difíceis da lua em escorpião e do sol em escorpião, se acentuam porque a lua, além dela estar em escorpião, ela está fazendo quadratura com Marte. E eu já falei aí também recentemente que Marte era o antigo regente de escorpião, então a energia é muito parecida. Quadratura é um aspecto de dificuldade e está fazendo quadratura ao mesmo tempo com o próprio Plutão, que rege escorpião. Então, isso é uma sinalização no céu de que esse aspecto sombrio da lua em escorpião pode estar mais ativado dentro de nós. Então, que a gente aproveite isso para se dar conta dos nossos padrões, da nossa mãe madrasta, enfim, né? Não vou nem mais falar da agressividade e violência. Toda vez que a mãe madrasta atua dentro de nós, a gente está sendo agressivo e violento com a gente mesmo, viu? Porque a gente impede que a nossa vida seja fértil e seja maravilhosa. Então, esse conjunto aqui de energias tão intensas está falando da oportunidade da gente enxergar isso tudo. Escorpião tem a ver muito com a ocultação, porque tem uma relação com as coisas misteriosas, como eu falei, mas isso às vezes pode se desdobrar, na verdade, na ocultação através da mentira. Esse é um período que as mentiras segregadas podem aflorar para que a gente tenha a possibilidade de lidar com elas, sabe? E transformar aquilo que levou aquela mentira a existir, né? É um tempo da gente ficar muito atenta à experiência da manipulação. Porque tanto quando nós manipulamos as situações ou as pessoas, né? Quando a gente faz chantagem emocional, é uma manipulação enorme, né? Quando a gente deixa alguém desconfortável ou pelo medo, ou quando somos manipulados. No nível macro, isso vai estar aparecendo aí mais ainda do que já anda um bocado nesses dias todos. E é sempre com essa possibilidade de emergir a coisa difícil para provocar a regeneração. Plutão, escorpião, a lua em escorpião, essas quadraturas todas é a emergência do difícil para a regeneração poder acontecer, né? E aí, para isso, né, além da própria energia de escorpião e Plutão e tudo ser assim, né? A morte é sempre para começar alguma coisa nova, a emergência das coisas difíceis para regenerar. A gente vai ter uma coisa bem importante nesse céu junto, que é um grande triângulo, muito grande e muito bonito. Agora, hoje, no Dia das Bruxas, em que envolve o Mercúrio em Escorpião, mas fazendo 2 belos trígonos. Então, é o momento da gente poder viver o melhor desse Mercúrio em Escorpião, que é a inteligência profunda, que saca as coisas, intuitiva, perceptiva. E a palavra que cura, como eu andei falando esses dias sobre a possibilidade de Mercúrio em Escorpião. Sendo que, quando ele faz esses trígonos, é a possibilidade da palavra que muito mais que cura do que a que destrói. Da gente poder viver isso. Está fazendo esse Mercúrio em Escorpião trígono com quem, pessoal? Com Netuno em Peixes, que é a questão das nossas profundezas, e com o nosso amigo Marte em Câncer, que é a tomada de iniciativa sensível. Então, nós temos constelado ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós, a possibilidade da gente acessar essa nossa sensibilidade profunda, junto, sabe, com uma sabedoria, né? E aí que eu acho que é a bruxaria maior,
né? A bruxaria luminosa é a sabedoria sobre a vida, né? É isso que no tarô representa o lado luminoso da papisa, que é a bruxa, né? Que é essa força da nossa interioridade, podendo ser colocada a serviço da construção da vida, né? Em que a gente sabe como é que a vida funciona, como é que nós funcionamos, né? Então, esse grande triângulo, ele favorece muito, pessoal, que a gente tenha a possibilidade de dar boas respostas objetivas para as questões objetivas da vida e para os nossos próprios processos. Respostas boas significam respostas construtivas, construtivas do afeto e do amor na nossa vida, construtivas daquilo que a gente veio fazer aqui. Então, a gente saber que existe isso e a gente pode, nesse momento, escolher, como sempre a gente pode escolher, o que a gente vai acessar, né? O lado mais luminoso, o lado mais sombrio, e a gente tem que acessar o lado mais sombrio para poder abrir passagem para o luminoso. No resumo do resumo de tudo, a energia de Escorpião, que está tão intensificada, ela fala do poder, na verdade. Como é que nós usamos o poder? Se é o poder de manipulação, se é o poder de dominar os outros e dominar a vida dos outros para que a gente se sinta o máximo e os nossos medos não nos assolem, e aí entra toda aquela coisa de manipulação e tudo, ou se a gente vai optar pelo poder do amor. Pelo poder do amor é aquele que não é o amor romântico no sentido infantilizado, que a gente recebe tanto estímulo para viver, mas do amor como elemento de ligação, que nos conecta, em primeiro lugar, né, cada um de nós com nós mesmos, com todos esses nossos processos, e a gente ficando encantados de poder viver esses processos de transformação, regeneração e de cura. E nos conecta com os outros seres, humanos e não humanos, do lado de fora, inclusive nos conecta com os planos, com as dimensões, né, que nesse momento o véu está mais fino, como diziam os celtas, das outras dimensões da vida que nos inspiram e nos amparam. São os dias da gente fazer muita conexão com os nossos guias também, com os nossos mentores, com aqueles que também já se foram e que participaram da nossa vida para né, desejar muito que eles estejam muito bem, mas fazer conexão com essas forças, sobretudo de guias e mentores também, que nos ajudem para que a gente possa viver a nossa bruxaria aqui, essa bruxaria maravilhosa, que é de lidar com as forças da vida, criando mais vida, criando mais amor. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, sobre o significado desses 3 dias agora, né? E as energias principais que vão estar permeando esses dias. A gente vai ter ali na frente uma lua nova, né? Que vai ser uma lua muito importante, na verdade. Eu vou estar gravando, acho que amanhã, o final de semana, só para não ficar tanta coisa. Porque repete um pouco essa energia, mas tem alguns detalhezinhos só. Aí vai ser um vídeo pequenininho, talvez um reels. Tá bom? Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. E vamos viver esses 3 dias como dias especiais. E depois, né, essas energias nunca ficam concentradas, a gente sabe, naquele período. Elas sempre têm uma emanação, né? E o que a gente conquistar aí nesse período, que emane mais ainda para as nossas vidas e para o mundo, né? É isso. Obrigado por a gente estar junto, tá? Beijo.